A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Mais uma vez eu passando por aqui para gravar um vídeo pequeno, de um pequeno sonho. Aliás, foi 2 sonhos, mas sonho muito rápido. E aí é um sonho que serve assim de alerta para todos nós, né? Porque estamos vivendo o fim dos dias. E no fim dos dias o Senhor irá surpreender muita gente, principalmente pessoas que não busca a Deus, né? E o Senhor revela através dos sonhos, através de profecias, muitas coisas acontecendo e as profecias se cumprindo e os sonhos. Poucos dias atrás eu gravei um sonho, né? E agora vou gravar um outro sonho que eu tive. Para não perder muito tempo, eu vou logo falando do sonho. Mas antes eu vou ler a palavra aqui, que está escrita em Apocalipse, capítulo 9, e o versículo 13 até o 15. É um sonho meio pesado e que serve para quem souber discernir aí do outro lado. Eu me chamo José de Brito. Eu quero estar lendo aqui a palavra que está em Apocalipse capítulo 9 e o versículo 13, 14 e 15. Diz assim, ó: Passado é já aí. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Esse foi o 13, esse foi o 12, mas é o 13 em diante. O 13 fala assim: E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de outro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrate. Foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora do dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Só até aqui. Irmão, eu tive um sonho assim, um sonho muito rápido. Eu estava descendo um descampado assim, numa mata. Não era mata muito fechada. E aí, acima lá embaixo, eu vi que tinha lá um buraco de lama meio grande, e esse buraco de lama estava secando. E de repente eu vi uma criatura muito estranha saindo de dentro desse buraco de lama. De longe eu fiquei observando essa criatura horrível, feia. Essa criatura tinha um monte de luzes preta, vermelha, assim, em volta dela, assim, todo o seu corpo, que a criatura, toda a sua estatura tinha umas luzes redondas, preta, vermelha, assim, por tudo quanto é lado. E ele tinha um rosto esquisito, e os olhos dentro as luzes, e tudo como fosse arredondado também, luzes. E essa criatura fazia barulho esquisito. E se mexia para um lado para outro assim. E aí eu fiquei assim meio parado e distante, observando. E daqui a pouco eu observei como se fosse um homem
saindo daquele buraco, totalmente coberto de lama, e ele tinha uma faixa. E depois saiu uma mulher também, uma faixa. E eles me viram e ficaram e vieram se aproximando de mim. E eu queria enfrentá-los, eles, e aquele outro ser estranho, ele desapareceu assim na hora. Acho que ele entrou dentro do buraco novamente. E aquelas duas pessoas, um homem e uma mulher, não tinha roupa assim, então, mas não dava para ver nenhuma peça, nenhum lugar íntimo deles. A gente vê só toda a lama. E aí uma faixa também suja de lama. E aí como se fosse um certo rei, que ele tinha uma coroa na cabeça. E aí esta mulher tinha uma fita amarrada no cabelo. E aí eles estavam querendo me enfrentar. Esse homem apareceu com uma espada na mão. E aí a mulher fazia gesto para mim, assim, fazia gesto meio bravo, e ele queria vir com a espada pro meu lado. E aí eu sei que quando eu tentei ir ali diante dele para enfrentá-lo, e de repente eu acordei. Então por isso que eu coloquei esta palavra sobre os anjos que serão soltos, os anjos do abismo, né? Que o Apocalipse fala do rio Eufrates. Segundo a Bíblia fala que tem uns anjos presos, né? No abismo. Esses anjos irão se soltar. E esses anjos irão se soltar e irão matar pessoas pelo mundo. E aí eu fui atrás de um vídeo que muito tempo atrás eu vi com o pastor Antônio Júnior, ele falando desses anjos. E aí eu tô aqui com um vídeo que é do pastor Antônio Júnior, que é onde ele fala sobre esses anjos. E esse negócio falou comigo, essa palavra que ele falava. E esse vídeo também tocou muito comigo. E eu me lembrei, depois desse sonho, me lembrei desse vídeo que o pastor Antônio tinha colocado na internet há muito tempo atrás. E eu vou somente botar aqui um pouquinho do lado, somente o barulho, porque eu não posso mostrar o vídeo. Por causa a internet do vídeo, eles cobram direitos autorais, né? Daí eu vou botar aqui somente o barulho. Vamos escutar. Demônios saindo de uma região por onde passava o rio Eufrates têm circulado pela internet, deixando milhares de pessoas apavoradas. Isso porque, segundo relatos, os ruídos seriam dos 4 anjos caídos que foram aprisionados por Deus até o soar de uma das trombetas do Apocalipse. Ouça esses sons com muita atenção e depois nós vamos analisar tudo isso baseado na palavra de Deus, tá bom? Escute aí. Ainda não. Agora. Dê só uma olhada nisso aqui. I don't know. Então, esses anjos, esse barulho foi encontrado no rio Eufrates. O rio Eufrates ele está secando, segundo a profecia de que o rio Eufrates ele vai se secar todo. O rio Eufrates, onde ele sai do Jardim do Éden, e aí ele cruza todo a Babilônia, cruza, também chega até Israel. E aí segundo as profecias da Bíblia, que o rio Eufrates ele vai se secar, e tem muito lugar do Eufrates que já está secando, e o povo
está fazendo algumas escavações lá no Rio Eufrates. Escavações para arqueólogos, né? Se eu não me engano, é isso mesmo. E aí eles estão lá fazendo escavações. E aí de repente eles escutaram esse barulho vindo lá do chão, lá das profundezas. E aí o pastor está falando sobre os anjos que estão lá presos, lá nas profundezas, em corrente, que irá ser solto. E esses anjos vão matar pessoas, muita gente. E aí eu vou botar um pedacinho aqui, ó. Olha isso, irmãos. De acordo com as informações, esses ruídos assustadores foram registrados por arqueólogos que estão fazendo escavações em um trecho do rio Eufrates que secou. Alguns religiosos acreditam que os escavadores, por acidente, acabaram localizando o abismo onde 4 demônios foram lançados por Deus e que será aberto quando a profecia de Apocalipse capítulo 9 se cumprir. Mas será que tudo isso é verdade? O que a Bíblia diz sobre esses anjos caídos? Qual é a importância do rio Eufrates dentro das profecias da Bíblia do fim dos tempos? Será que esses ruídos são um sinal de que a hora desses demônios serem soltos está se aproximando? Assista esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que você vai ficar impressionado com o que eu vou te revelar aqui. Jardim do Éden, que está no capítulo 2 do livro de Gênesis. As suas águas passavam pelo local que Deus fez para ser a morada de Adão e Eva e de todos os animais que ele criou no princípio de tudo. Mas como nós sabemos, Satanás se disfarçou de serpente, enganou o homem e o fez comer do fruto da árvore do conhecimento, que havia sido proibido pelo Senhor, e aquele casal acabou sendo expulso do Jardim do Éden. E em Gênesis capítulo 15, o rio Eufrates também foi escolhido por Deus como um dos limites da terra prometida que seria entregue aos descendentes de Abraão. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão. Aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Esse rio está localizado na Ásia Ocidental, na região da Mesopotâmia, nos países que hoje são conhecidos como Turquia, Síria e Iraque. E em um trecho do rio que foi afetado pela seca, um grupo de arqueólogos teria encontrado uma espécie de poço profundo de onde é possível ouvir gritos e sons de corrente se arrastando. Esses sons supostamente estavam vindo do... Tá vendo? Segundo a Bíblia, lá tem os anjos presos. Mas eu vi aqui no meu sonho um negócio muito estranho. E no fim dos dias também, irá se soltar demônios, muitos demônios terríveis na população. E principalmente um país que tem um governante que não tem temor a Deus. Ele ajudou a abrir portais malignos na nossa nação. Então, poderá já ser um sinal de que portais malignos, anjos vão ser soltos para afetar o nosso país, a nossa nação. O que eu quero dizer agora, que nós temos que orar e orar muito pela nossa nação, porque cada dia que passa o negócio está apertando cada vez mais. E nós temos que se levantar na oração, principalmente você que foi chamado por Deus para orar pelo teu povo, pela tua casa, pelos teus familiares, pela tua família, pelos teus filhos, pelos teus netos. Você que está ouvindo agora, procure se manter na oração firme. Você que ora pouco, procure orar mais, porque o negócio está apertando cada vez mais. Você que ainda não ora, procura aprender a orar, falar com Deus, pedir perdão por você, pedir perdão
pelos seus filhos, pedir perdão pela sua família, pelos seus familiares, pedir perdão pela sua descendência. Você tem que fazer igual o Jó fazia antes dele passar por aquela doença que ele pegou, que ele perdeu tudo. Bem antes, ele orava pelos seus filhos, né? Além de orar pelos seus filhos, ele fazia ofertas ao Senhor, seus filhos. Ele dizia: talvez meus filhos tenham pecado contra o Senhor, vou fazer essas ofertas, esse sacrifício aqui, vou orar muito por eles. Ali Jó orava pelos filhos. E também Daniel ele orava pelo povo, pela nação, quando ele estava ali num quarto orando, e aí ele botou um propósito de 21 dias para orar pelo povo, o povo que veio lá da terra dele, que estava lá cativo na Babilônia. E ele orava pelo povo dele e pedia a Deus perdão pelo povo dele. Então, Moisés também, quando ele passou o Mar Vermelho, que ele estava para chegar até na Terra Prometida, ele orava pelo povo também. Inclusive ele intercedia pelo povo. Então o que você tem que fazer é igual o Jó fazia, é orar pela sua família, pelos seus, pedir perdão pelos seus, pela sua família, pela sua casa, porque dias difíceis estão vindo aí, irmãos, e muita gente está esperando coisas maravilhosas, mas não é mais coisas maravilhosas, porque estamos no fim dos dias. E o fim dos dias, o inimigo faz uma grande mover para poder tomar todas as almas, né, as almas possíveis que ele puder, para levar com ele, né, para levar lá para o abismo. Mas o Senhor também está lutando para salvar muitas almas. Inclusive, quando o Senhor colocou o seu Filho único lá na cruz, né? Na cruz do Calvário, derramou ali o seu sangue, né? Carmesim por nós. Foi para salvar todos nós. Mas nós temos que querer, não é? Tem pessoas que é ímpio, é maligno, é maldoso, e a gente vai pregar para eles: Jesus já morreu na cruz por mim, já morreu lá na cruz por mim, para os meus pecados. Ele fala assim, só que ele não quer largar o pecado, o erro, ele não quer Jesus, ele não quer o dono da bênção. Então, não é assim. Lá tem um louvor que diz assim, que no céu não entra pecado, né? Então no céu não vai entrar pecado, o céu é limpo, lá é só limpo, é ouro puro, as ruas de ouro, tem o rio da vida, a árvore, né? A árvore que sara todo mundo. Então nós temos que o quê? Se limpar cada vez mais, assim como diz a palavra de Deus, filho, quem é limpo, se limpe mais. E diz ainda, quem é sujo, se suje mais. Então tem muita gente que está se sujando, e aí corre atrás de uma coisa, de outro, e diz que quando morrer vai para o céu. Que céu que ele vai? Não tem essa de céu, é esses que estão errando, fazendo maldade o tempo todo, a vida inteira. E não quer Deus, não quer o dono da bênção, não quer o dono da salvação. Não quer o filho dele, que é Jesus, que morreu na cruz para salvar exclusivamente aquele que quer, aquele que deseja a sua salvação. Está escrito também em Apocalipse que no grande dia só o Senhor vai julgar todo o povo. Ali haverá os grandes e os pequenos. Ali vai haver uma fila, todo mundo grande ali, os grandão, os milionários, os do cinema, os da televisão, os grandes empresários, e ali vai haver a fila dos pobres, necessitados, que não vivia bem de vida, e que vivia sofrendo, cheio de doenças,
mas vai ser o julgamento ali. Tudo que você fez, você vai dar conta daquilo que você fez. Se você fez coisas para agradar a Deus, dali você tem uma chance de subir para o céu, né? Vai abrir os livros ali, os anjos vai abrir o livro ali diante do Senhor. O livro da boas obras, o livro da más obra, né? Aí o livro da vida, aqui os livros assim, ó. Aí os anjos vai abrir os livros. Aquele, conforme o livro da más obra, tá lá muita má obra, o povo fez muita coisa errada na terra. E aí não tem chance. Procura o nome do outro livro da vida, o terceiro livro. Também tem o outro livro, que é o livro das boas obras. Se for achada ali o seu nome, muitas boas obras, e o seu nome estiver lá no livro da vida, né? Aí você será salvo. Quando nós aceitamos Jesus, o nosso livro o nosso nome vai para o livro da vida. Mas nós precisamos permanecer até o fim. Está escrito também em Apocalipse: aquele que permanecer até o fim será salvo, recebe uma pedrinha com o nome, né? Vai entrar no céu com o seu nome lá no céu. Aí, mas voltando aqui, então, como eu disse, que eu vi um bicho bastante esquisito saindo de um buraco de lama. O buraco de lama já estava meio seco, estava pouca lama, não estava muita água, não tinha água. E ele saindo ali esquisito, cheio de luzes por todo o corpo, por toda a sua, né? Luzes grandes, assim, arredondada, preta, luzes vermelhas. E aí o bicho era muito esquisito. E depois saiu um homem e uma mulher, também somente com a faixa aqui, ele não tinha outra roupa. O homem tinha uma coroa, como se ele fosse um tipo de um líder, um rei. Aí ele quis me atacar. E aí, quando eu me preparei para enfrentar eles, simplesmente o meu sonho acabou. E aí um outro sonho que eu tive no dia seguinte, foi e o outro foi no dia seguinte. E eu estava lá nos Estados Unidos com o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump lá. E aí ele estava enfermo. No sonho eu vi ele enfermo, num quarto, numa cama, e eu estava do lado dele. E aí algumas pessoas queriam falar com ele, e ele mandava eu ver o que a pessoa queria, porque ele confiava em mim. Não, vê lá direitinho o que é, não posso receber, vê direito o que é isso daí. E ele estava ali, eu estava confiando em mim. E ele estava bastante enfermo. Pouca coisa nesse sonho também. Então o que nós temos que... esse homem que está aí nos Estados Unidos, dirigindo os Estados Unidos, ele sofre muitas perseguições malignas. Obras de magia negra, obra de feitiçaria, obra de bruxaria, obra de sacrifício de bruxaria, tudo que isso aí ele sofre, porque é um homem que ele tem coragem, ele tem peito, ele peita as nações, ele peita mesmo assim, ele quer a verdade, ele quer as coisas certas e corretas. Então, é um homem que Deus deu mais uma chance para ele, né? Quando houve aquela bala que era para matar, pegar na testa dele, pegou só na orelha. Deus deu mais uma chance para ele. Ele reconheceu que o Senhor deu o livramento para ele. E daí, porque o povo já sabia, o povo maligno já sabia que ele ia apertar. As coisas iam apertar para aqueles que fazem coisa errada. Ia apertar mesmo. Ele tem feito isso mesmo. Então, poucos dias para trás eu vi lá uma reportagem que ele estava com uma doença na perna. E ele tinha ido para o hospital.
Então ele sofre com algumas coisas, às vezes que não é nem uma doença normal, é doenças malignas, lançada, alguém trabalhando feitiçaria, bruxaria contra a vida dele. E aí esse homem precisa de cobertura de oração. Não é só aqui, não é só na terra dele lá nos Estados Unidos, é pelo Brasil também, como ele está aqui querendo ajudar a nossa nação, querendo ajudar o ex-presidente. Então ele corre assim um risco muito grande, e muita gente, tem gente por aí onde ele vai, que estão até se preparando para tirar a vida dele, de um jeito ou de outro, porque ele é pesado para as nações da esquerdista, ele é pesado. Então tem gente querendo que ele morra de qualquer jeito, né? Então, mas o povo tem que fazer tem que fazer assim, orar, buscar e pedir a Deus o livramento para ele e os filhos dele, os netos dele, porque até os filhos dele e os netos dele estão correndo risco, né? Exatamente para poder cansar ele, tirar ele, arrancar ele fora de qualquer jeito, né? Mas esse sonho foi muito rápido, foi assim, ele estava ali numa cama enferma e eu estava do lado dele, e ele estava assim confiando em mim, em tudo que eu tinha para mim observar e ver quem era, quem não era, para ele poder receber. Ele não confiava em outra pessoa, confiava em mim. E aí o sonho se acabou assim muito rápido. Eu não pude mais contemplar mais para frente o sonho. Foi só até aqui. Você que consegue discernir o sonho, você pode discernir aí, escrever aí no canal o que será esses dois sonhos que eu sonhei, né? Eu sei que nós estamos passando por um momento muito difícil já, e as coisas estão se cumprindo, né? O Senhor tem usado muitos profetas aí, de que o Senhor vai libertar a nossa nação. O inimigo, quando ele está perdendo, ele esperneia para não perder. E ele está esperneando bastante aí, tanto no meio da política, no meio das autoridades, está esperneando bastante. Então, mas o Senhor está no controle de tudo. Você creia. Ore mais pela nossa nação, ore mais, né, pelo nosso país. Peça para que Deus venha libertar o nosso país de vez, porque assim o Senhor dará a grande vitória para nós. Até o final do ano, pelas algumas profecias dos profetas aí bem conhecidos, até o final do ano nós vamos ter grande alegria no nosso país, mas grande alegria. Mas antes vai ter uma tribulaçãozinha. Por isso, os profetas falaram para nós, que Deus falou para nós guardar um pouco de alimento, até por 2 ou 3 meses, né? Assim, comprar, você faz uma compra por mês, você vai lá e compra uma compra para 2 meses, uma compra para 3 meses, né? Aquilo lá que não é perecível. Mas comida, por exemplo, tem comidas enlatadas também. Pode comprar e guardar um pouco. Seja cauteloso. Se você, por exemplo, toma muito remédio, compra um pouco mais de remédio. Porque se acontecer algo no nosso país, nós temos alguma coisa guardada que dá para um mês. Porque, segundo uma profecia, que o nosso país vai ser atacado. Tem coisas que eu não posso estar falando muito aqui. Fala assim, né? Mas o presidente lá dos Estados Unidos já mandou um aviso. Se precisar, ele disse que usa o poderio militar dele para vir TV no nosso país. Isso é o trabalhar de Deus. Mas esse homem é mau, ruim. Não, é o trabalhar de Deus, é a libertação de Deus.
a gente, para ter uma vitória grande, a gente tem que ter batalhas. Então isso é a batalha de Deus para o nosso país, para libertar o nosso país. Depois que libertar o nosso país, as coisas vão andar muito melhor, muito melhor. Então é o Senhor que está no controle de tudo, né? Ele permite, e tudo, aquela palavra que diz que tudo coopera para o nosso bem. Se tem algo ruim acontecendo, ou vai acontecer alguma coisa agora ainda, é porque tudo vai cooperar para o nosso bem. Depois melhorar, vai ter grandes melhoras, grande alegria para o nosso coração, em nome do Senhor dos Exércitos. Então nós temos que orar. Orar pelo nosso país, orar pelos governantes, para que Deus possa libertar eles da corrupção maligna, porque é uma coisa terrível essa corrupção maligna que tem no meio desse povo aí. Então que Deus possa libertar eles, repreender essa corrupção, essa maldade que está tendo aí agora, está acontecendo aí, injustiça em cima de injustiça. Onde se viu um negócio desse? Antes não era tanto assim. Agora o negócio está feio, né? Coitado dos velhinhos. Olha o que fizeram aí com os velhinhos. Nunca se fez isso na face da terra. Olha aí. Então nós temos que orar que o Senhor vai libertar o nosso país. Deus abençoe a todos. Se você puder, se inscreve. Você que não tem inscrito no meu canal, se inscreve aí, dá um like, comenta sobre esse vídeo. Você consegue discernir esses sonhos? Escreve aí, discernindo o sonho. Teve uma irmã aí que teve um sonho meu que eu não soube o que era. Aí ela escreveu lá e discerniu o sonho todinho. Escreveu lá um livro assim no meu canal, discernindo sobre o que era, né? Quando eu sonhei com o Alexandre de Moraes, né? Que ele estava numa mesa lá, meio triste, e ele entregou as armas assim que ele tinha lá. Umas armas que era garfo, colher e mais... uma faquinha lá de pão, de cortar, e aí ele entregou aquelas armas. Então a mulher conseguiu discernir aí, na leitura aí no canal, escreveu. Então se você aí que sabe discernir os sonhos, separe um primeiro sonho, discerna alguma coisa, separe o segundo sonho e discerna também. Escreva aí, tá bom? Deus abençoe. Eu quero orar um pouco aí pelo nosso país. Você de casa, ore também comigo, porque nosso país, a nossa nação precisa de oração. E agora, esse alerta sobre o presidente lá, é sobre o mundo, que está acontecendo muita coisa, lá também na Ucrânia, na Rússia, aquela guerra toda que não para. Agora é sobre uma reportagem também de que o cara da Rússia lá atacou a Polônia que é do lado da Ucrânia, e está apoiando o povo da Ucrânia que fugiu, que foi para lá pedir ajuda, socorro. E agora esse cara da Rússia está atacando, quer atacar a Polônia também. Então nós temos que orar, porque ainda falta, pela profecia, acontecer a Terceira Guerra Mundial. Meu Deus, se acontecer isso, entrando todos os países, as coisas já não tá bom. Se acontecer a Terceira Guerra Mundial, meu Deus do céu. Então oramos pelas nossas famílias, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Pai querido, Deus amado, neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, oramos neste momento pela nossa nação brasileira. Meu Deus, em nome de Jesus, vem dar o livramento, Senhor, vem libertar a nossa nação, vem fazer, Senhor, que o nosso país venha ser melhor. Vem, meu Deus, queremos orar agora, Jesus, pelas autoridades deste país. Repreende a corrupção maligna, os projetos malignos, os planos malignos desses homens que estão aí no governo. Meu Deus, esses homens que estão aí fazendo injustiça. Repreende os planos malignos deles, Senhor dos Exércitos. Envia teu exército de anjos para cobrir o nosso país inteiro, o nosso Brasil, a nossa nação, da libertação. Dar a grande vitória para o teu povo, Senhor, que tem clamado dia e noite, que tem jejuado, que tem orado, que tem chorado. Jesus, vendo tanta injustiça, Senhor. Oh, meu Deus, vem agir pela nossa nação, pelo teu povo, em nome de Jesus. Dar a paz que tanto nós precisamos. Em nome do Senhor Jesus, intercede agora. Visita lá
o teu filho Donald Trump também. Intercede pela saúde dele. Intercede pelos filhos dele, pelos netos, Senhor. Faz uma obra, meu Deus, em nome de Jesus. O Senhor usa ele como se fosse aquele rei da Babilônia. Ele era o rei da Babilônia, mas o Senhor chamava ele de servo. O Senhor usava ele para fazer justiça contra as nações. E o Senhor também está usando ele para fazer justiça contra as nações ímpias, onde tem um ímpio governando, um ímpio maligno. Que o Senhor possa arrancar os ímpios malignos das nações que governam mal a nação. Meu Deus, intercede, tem misericórdia da nossa nação, em nome do Senhor Jesus. Ah, Jesus, ouve as orações do teu povo que está orando por todo o Brasil, Senhor. Ouve as orações, em nome do Senhor Jesus, que eu te peço, meu Deus, intercede a grande vitória. Vem alegrar nossa alma e nosso coração, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, tá bom?